Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos começando um estudo bíblico das quartas-feiras. Hoje eu tenho a incumbência de trazer para os irmãos esse estudo bíblico. Gostaria de orar para que pudéssemos começar. Fechemos os nossos olhos para que possamos orar. Santo Deus, amado Pai, estamos diante da Tua presença, Senhor, para aprender mais da Tua palavra nesse estudo bíblico. Ó Pai, peço que o Senhor abençoe esse estudo, que o Senhor abra o nosso entendimento e que esse estudo, a leitura da Tua palavra, possa nos ajudar a nos aproximarmos mais de Ti e fazermos a Tua vontade. Essa é a oração que faço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eh, nesse estudo, nós vamos abordar como texto base o Salmo 127, do verso 3 ao verso 5. Eu vou colocar aqui na tela para que os irmãos possam acompanhar esse salmo e nós vamos eh, aprender um pouquinho sobre o que a Bíblia ensina sobre a natalidade. Diz assim o Salmo 127, de 3 a 5. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então, esse é um texto que resume muito bem o que Deus preparou para nós em relação aos nossos filhos, né? O texto diz que nossos filhos são herança do Senhor, são o galardão, esse fruto do ventre, o seu galardão. Ou seja, Deus, ele nos abençoa por intermédio dos nossos filhos. Ele preparou homem e mulher para se unirem em matrimônio, formando um casal, e dentro do casamento, Deus abençoa esses casais com os filhos. Todos nós somos criações de Deus, mas nós pais, temos a responsabilidade dada pelo próprio Deus de criar esses filhos de acordo com a vontade do Senhor. Então, isso é uma grande honra, é uma grande bênção. Essa é a visão bíblica a respeito da natalidade, né? É criação de Deus, é outorgado por Deus para nós, para que nós possamos criar os nossos filhos de acordo com a vontade do Senhor e amando-os assim como Deus nos ama. Veja que é algo muito superior a várias visões que existem no mundo a respeito dos filhos, né? Visão do homem. É, não chega nem perto do que Deus preparou para nós em relação aos filhos. E aí, aqui eu não quero abordar nesse estudo questões a respeito de controle de natalidade, que são muito estudadas nesse tema, se a Bíblia é favorável ou não. Não é esse o objetivo, mas sim refletir sobre a grande redução que tem havido no número de nascimentos no nosso país e em outros países do mundo, e tentar entender ou tentar combater alguns preconceitos que se estabeleceram na sociedade à luz da palavra de Deus. Para isso, eu trouxe um gráfico para os irmãos, que eu vou mostrar agora, que mostra exatamente os países que tiveram a maior redução de filhos por mulher, de crianças por mulher, nesses últimos anos. O gráfico mostra o período que vai de 1950 até 2020, mas a queda ela se acentua principalmente a partir dos anos 70. O nosso país, o Brasil, está em destaque. Mas apagadinho, nós temos ali os países que tiveram essa maior redução, a redução mais acelerada, no período mais curto, no número de filhos por mulher. Nós temos ali Marrocos, Tunísia, Irã, Colômbia, vou colocar até a setinha aqui, ó, Marrocos, Tunísia, Irã, Colômbia, o próprio Brasil, China e Coreia do Sul. Então, é interessante que a grande maioria desses países são ditaduras totalitárias, onde os governos eles impuseram à força à população o controle da natalidade. É o caso de Marrocos, Tunísia, Irã
e China. Em todos esses países, houve um rígido controle de natalidade com o objetivo de reduzir o número de filhos por mulher. Na Colômbia, vizinha do Brasil aqui na América do Sul, o governo, durante esse período, chegou a distribuir eletrodomésticos para as famílias cujos pais fizessem vasectomia. Então, veja que nesse país também houve uma política de controle de natalidade. Os dois únicos países desse grupo, dessa forte redução, que a gente pode dizer que não houve um controle de natalidade rigoroso, são o Brasil e a Coreia do Sul, que é o país que apresenta o número mais baixo de filhos por mulher. Depois nós temos a China e o Brasil. Então, somente Brasil e Coreia do Sul não tiveram esse controle de natalidade rigoroso. Bom, a ciência populacional explica essa redução no número de filhos por mulher como algo que acontece com as sociedades que estão se desenvolvendo. É um fenômeno que acontece em vários países do mundo e que se repete à medida que os países começam a se desenvolver. À medida que esses países vão se desenvolvendo, a maior parte da população ela migra do campo, da zona rural para a cidade, onde as mulheres acabam tendo mais oportunidades de estudar e, consequentemente, de participar do mercado de trabalho. Então, essa maior participação da mulher na educação e no mercado de trabalho contribuem significativamente para que haja uma redução no número de filhos por famílias, né, no número de filhos por mulher. O que difere esses países dos países mais desenvolvidos do mundo, como a Inglaterra, a França, a Alemanha, o Japão, e os Estados Unidos e outros, é que naqueles países essa redução, né, ela se deu num período muito mais longo, né, um período de 90 a 100 anos. E como a gente pode ver aqui no gráfico, no Brasil e nesses outros países, essa redução aconteceu de maneira muito acelerada. Então, alguns pesquisadores têm se debruçado sobre esse tema para entender o que, além da urbanização, da acesso da mulher à educação e do acesso da mulher ao mercado de trabalho, tem contribuído para uma redução tão acelerada. E foi feita uma pesquisa acadêmica, um grupo de pesquisadores se debruçou sobre vários países, e no Brasil eles conseguiram verificar a influência dos meios de comunicação, da mídia em especial, da televisão, nessa redução, ainda que com uma participação pequena. Eles utilizaram na sua pesquisa a rede de televisão mais vista no Brasil e procuraram relacionar as telenovelas que começaram a ser transmitidas ali no final da década de 60. Então, o objetivo do estudo acompanhou essas telenovelas aproximadamente ali do final da década de 60 até os anos 90. E eles conseguiram observar que 70% das personagens femininas nessas telenovelas que estavam em idade reprodutiva, ou seja, naquela idade em que poderiam ter filhos, elas ou não tinham filhos ou tinham um filho em média, no máximo 2 filhos. E isso era muito diferente da realidade do nosso país, que na década de 60 apresentava em média 5 filhos por mulher, 4 a 5 filhos por mulheres. Porém, apenas constatar que uma grande rede de televisão com uma influência forte no país por ser a mais vista estaria influenciando na redução dessa fecundidade entre as mulheres, isso não seria possível. Porém, o interessante é que essa rede de televisão, ela não alcançou o país inteiro no mesmo momento. Ela foi chegando a cidades do interior do país, a regiões do interior do país, aos poucos, a partir do momento que eram abertas afiliadas e que retransmitiam a sua programação.
Então, a partir daí, foi possível observar o que aconteceu com a fertilidade depois que o sinal dessa rede de televisão chegava a uma determinada cidade do interior, através das afiliadas. E os pesquisadores puderam constatar, aí sim, que depois de alguns anos, que essa rede de televisão, que era a mais vista do país, chegava a essas cidades do interior, essa realidade mostrada pelas telenovelas, programa mais visto juntamente com o jornalismo dessa rede de televisão, ela conseguia influenciar na redução no número de filhos por mulher nessa cidade. E assim foi acontecendo com o país. É claro que essa influência era nos índices, é uma influência bem pequena, mas ela já se soma àqueles fatores maiores que eu citei anteriormente, que é o acesso das mulheres à educação, a entrada das mulheres no mercado de trabalho e, consequentemente, com acesso à educação e a entrada no mercado de trabalho, essas famílias passam também a ter informações e acesso a métodos contraceptivos. Esses fatores são os principais na redução da natalidade. Mas essa questão cultural imposta pela televisão, né, uma realidade que não era a realidade do país, também contribuiu, ainda que de uma maneira reduzida, para essa redução na fecundidade brasileira. Porém, eu gostaria de avançar um pouco mais e mostrar para os irmãos que essa redução ela foi tão acelerada, tão rápida, que o que tem acontecido hoje em dia é uma questão de desinformação na maior parte da população, que acaba gerando um preconceito. Por isso que eu coloquei aqui, deixa eu passar aqui para que vocês possam acompanhar um pouquinho, só contribuindo ainda mais. Deixa eu voltar aqui, vamos devagar, para a gente poder ver. Então, o que tem acontecido ultimamente no Brasil? Por desinformação, a grande maioria da população entende que nós estamos vivendo um grande crescimento populacional. Essa é a visão de praticamente 95% da população brasileira. E nós, evangélicos, estamos incluídos nisso aí. Que o Brasil é um país com grande crescimento populacional, onde ainda se tem muitos filhos, e principalmente entre a população mais pobre, que em tese não teria condições de criar essas crianças. Então, essa é uma visão equivocada, porque devido a essa velocidade na redução da fecundidade que aconteceu no Brasil, nós já não somos mais um país onde a natalidade é elevada. Atualmente, nós somos um país que tem uma taxa de fecundidade, que é o número de filhos por mulher, relativamente baixa. E essa redução, ela se dá principalmente entre as famílias mais pobres. Então, olha aqui o dado mais recente. A maior redução está na faixa mais pobre. De 2001 a 2015, essa queda foi de 3,45 para 2,9 filhos por mulher. Então, a parcela mais pobre da população é aquela que apresenta a maior redução na natalidade. E a taxa de fecundidade atualmente do Brasil, ou seja, o número de filhos que cada mulher tem ao longo da sua vida reprodutiva, encontra-se em 1,7 filhos por mulher, enquanto que o nível de reposição é de 2,2. O que é esse nível de reposição? Esse nível de reposição seria a taxa ideal para que a população não começasse a diminuir. Então, para você manter o equilíbrio da população, você tem que ter uma taxa de fecundidade de 2,2. Nós já estamos abaixo do nível de reposição. Eu quero só esclarecer que isso não significa que a nossa população vai começar a reduzir instantaneamente, não, tá? Existe um efeito ainda do crescimento natural que vai levar algumas décadas, umas 3 décadas mais ou menos, 3 a 4 décadas,
para que a nossa população comece a reduzir se a gente mantiver esse nível tão baixo de fecundidade aqui, de 1,7 apenas. Então, é apenas para esclarecer que a nossa população ela não vai começar a diminuir instantaneamente. Mas, se a gente mantiver essa média de filhos por mulher tão baixa, dentro de algumas décadas ela irá reduzir sim. Então, o que acaba acontecendo na nossa sociedade? Acaba que se espalhou por toda a sociedade uma mentalidade de que o país tem um crescimento acelerado, que as mulheres mais pobres têm muitos filhos, que elas não têm condições de criar esses filhos e que isso é a causa da pobreza do nosso país. Aí nós temos duas desinformações. Primeiro, que o nosso crescimento não é mais acelerado, os números que eu estou apresentando para os irmãos mostram isso. Então, nós temos essa oportunidade de mudar essa visão, de que nós estamos num crescimento acelerado. E o segundo conceito errado é que o subdesenvolvimento, a pobreza do nosso país seria o resultado das famílias mais pobres que têm um número elevado de filhos. Isso também não é verdade. E aí a gente pode voltar ao que é mais importante, que é o que a Bíblia diz. Nós temos então aqui no Salmo 128, 2, diz assim: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Pois bem, durante muitos séculos o nosso país conviveu com a mentalidade de que o trabalho era algo indigno, que o trabalho era coisa só de escravo, que a elite não deveria trabalhar. E essa mentalidade, ainda que hoje toda a sociedade seja obrigada a trabalhar para ter o seu sustento, que é o que a Bíblia diz, e diz que é bom, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem, ou seja, irá prosperar com o trabalho. Esse é o padrão de Deus. Porém, no Brasil, durante muitos séculos, nós não seguimos, a sociedade não seguiu esse padrão bíblico. A sociedade seguia outro padrão, completamente contrário ao que diz a palavra de Deus, sendo indolente, acreditando que o trabalho não era bom, que o trabalho era coisa de escravo, da parcela inferior da população, e a elite não deveria trabalhar. Essa mentalidade ela se mantém, de certa forma, um pouco até hoje. Então, a explicação para o nosso subdesenvolvimento, a pobreza que há no Brasil, vem dessa mentalidade que predominou durante muitos séculos, somada a outros fatores que eu não vou discorrer aqui agora, porque nós não temos tempo. E a Bíblia ainda completa, em Provérbios 14, 23, em todo trabalho há proveito. Meras palavras, porém, levam à penúria. Então, ficar só de palavra, de conversa e tudo mais, penúria, pobreza. No trabalho, não. No trabalho, há proveito, há crescimento, há desenvolvimento. Uma sociedade que busca o trabalho, essa sociedade se desenvolve, porque isso é bíblico. E isso foi resgatado na Reforma Protestante. O valor do trabalho foi mais um dos elementos que foi resgatado na Reforma Protestante. E aquelas sociedades que avançaram na Reforma Protestante, elas resgataram esse valor do trabalho. Muitas delas hoje são sociedades desenvolvidas. Infelizmente, estão abandonando a palavra de Deus em troca da secularidade. Porém, o seu desenvolvimento teve uma grande relação com o resgate da importância do trabalho pela reforma protestante, somado também a outros fatores que nós não estaremos discorrendo nessa lição. Então, irmãos, deixa eu parar aqui o compartilhamento. O nosso objetivo nesse estudo bíblico era mostrar qual é o padrão bíblico para a questão da natalidade e era desfazer alguns enganos que existem na nossa nação hoje. E muitas vezes esse preconceito que predomina na maior parte da sociedade, ele atinge em especial os evangélicos.
por exemplo, os indicadores do IBGE mostram que há alguns grupos evangélicos onde o número de nascimentos é bem maior do que no restante da população e que formam que acaba se complementando porque formam a parcela mais pobre da população. Então, de certa forma, a gente pode estar reproduzindo para as nossas famílias, para os nossos amigos, esse pensamento, que é um pensamento errado, de que nascem muitas crianças no Brasil, de que esse número elevado de crianças é o responsável pela pobreza do nosso país. A gente pode estar reproduzindo esse tipo de pensamento, indo contra até mesmo a prática de muitos evangélicos, né, do nosso povo. Então, eu gostaria de, nesse estudo, fazer esse esclarecimento, trazer essa informação para os irmãos, né, para que a gente possa mudar a nossa mentalidade em relação à questão da natalidade e encarar esse tema à luz da Bíblia, né, do que a Bíblia diz. Até porque Jesus, ele disse é, que sempre haverá pobre no mundo. Quando ele falou isso, ele estava resgatando lá o texto do Antigo Testamento, as leis que existiam no Antigo Testamento, falando para o povo de Israel que deveria ajudar os mais pobres, auxiliá-los nas suas necessidades, não emprestar com juros, auxiliá-los, cuidar, proteger na medida do possível, porque sempre haveria. E Jesus resgata isso quando ele é questionado. Então, é, a pobreza não está relacionado às famílias que têm muitos filhos. Na visão bíblica, o filho é uma bênção, é herança do Senhor, é galardão, e nós não devemos propalar o preconceito de que o Brasil é um país onde nascem muitas crianças, onde famílias sem condições colocam crianças no mundo, que isso aumenta a pobreza do país, impede o desenvolvimento e a melhoria das nossas condições de vida. Isso não é fato, isso não é realidade. Espero, irmãos, ter contribuído nesse estudo bíblico um pouco para mudar essa visão e que isso contribua também, irmãos, na nossa pregação do Evangelho para os nossos irmãos nessa área da natalidade. Vamos encerrar orando mais uma vez? Feche seus olhos, por favor. Amado Deus, muito obrigado por esse estudo, Senhor, que ele possa ser proveitoso para as nossas vidas, abrir a nossa mente, trazer esclarecimentos, ó Pai, vindos de Ti. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Fiquem em paz, irmãos.